Você quer saber quais foram os destaques de alta e de baixa da última semana e saber quais são aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana. Lembrando que eu sempre trago aqui informações do nosso setor de análise e também do mercado, e logicamente deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Já vindo direto aqui, né, pessoal, para os principais destaques da economia brasileira e internacional, e também o que esperar para essa semana. Nós tivemos dados sendo divulgados de inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A gente já vem comentando há algum tempo que a inflação vem desacelerando nos Estados Unidos, e isso continua acontecendo, e aqui no Brasil também a inflação segue bastante acomodada. Eu gosto sempre de comentar que ninguém está falando que não vai ter inflação, mas sim, né, que a gente tem uma expectativa que sejam números mais razoáveis, né? A gente aqui no Brasil já é mais acostumado com inflação em relação a lá no exterior, né? Estão nos níveis mais altos aí, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, mas a gente imagina que esse cenário vai permitir com que tanto o Fed, né, já dê alguma dica, alguma prévia, né, de que possa cortar juros o ano que vem, né? E ele pode indicar isso esse ano, no final do ano ou o ano que vem. E aqui no Brasil, o caminho aberto aí para o Banco Central continuar o seu corte de juros esse ano, tá? Lembrando, né, pessoal, que a gente tem que acompanhar de perto, né, nos próximos dias, a questão do petróleo. Nós temos uma visão bastante positiva desde 2020 em relação ao petróleo, né, porque a gente percebe que a demanda ela vai continuar crescendo à medida que o potencial de produção não, né? E na última semana, por exemplo, a gente teve o petróleo voltando a subir forte, porque nós tivemos uma queda de estoques nos Estados Unidos, né? E ao mesmo tempo que a gente tem os principais países aí da OPEP+, por exemplo, cortando produção, como é o caso da Rússia e da Arábia Saudita. Isso traz pressão, sim, para os preços do petróleo. É bom para as empresas, claro que no caso da Petrobras sempre tem aquela questão se a Petrobras vai repassar os preços ou não, mas de uma forma geral é bom para as empresas, mas traz mais pressão em relação a essa questão aí inflacionária. Então é bacana ficar de olho aí nas próximas semanas, nos próximos dias sobre isso. E além disso, nós teremos a divulgação do payroll, né, que é o principal indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Importante, né, até para a gente entender o que esperar do Fed aí na reunião de novembro. Se os próximos indicadores de economia, os de inflação devem continuar vindo todos acomodados, né? Mas se os indicadores econômicos do mercado de trabalho arrefecem ou continuam arrefecendo, que é o que a gente já vem percebendo, isso dá espaço para o Fed não subir juros em novembro, quem sabe manter a taxa de juros, né? Isso que, claro, a economia surpreende, vem subindo demais, crescendo demais, o Fed pode voltar a subir juros ou então demorar mais aí para indicar esse corte, que é a nossa expectativa para esse ano ainda ou para o primeiro semestre de 2024. Não o corte em si, mas sim que ele já indique isso, que no nosso entendimento é o mais importante, tá? Na última semana o Ibovespa subiu 0,48, o IDIV caiu 0,44, né? Com isso o Ibovespa aqui sobe 6% no ano, o índice de small caps voltou a subir, o S&P subiu em reais, né? Porque o dólar subiu, em dólares o S&P caiu, o IFIX caiu 0,22, o Bitcoin subiu 5,21%. Em relação ao Ibovespa, né, pessoal, esse aqui já é o gráfico que a gente tinha mostrado aí nas últimas apresentações. O Ibovespa segue aqui, como a gente percebe, fora do canal baixista, que vinha desde 2021, e se ele está fora do canal baixista, a nossa expectativa continua sendo que o Ibovespa possa alcançar no curto prazo os 129 e 130 mil pontos, mas ele está lateral aqui, né? Se a gente for olhar, a mesma cotação que fechou na última semana já tinha batido em junho. Então são quase 4 meses, aí, indo para quase 5 meses, que o Ibovespa está estável graficamente, tá? Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal? Os principais destaques de alta e de baixa da última semana. A Tecnisa com uma baixa aí de 13%, nada específico em relação à Tecnisa.
Já comentei, tem vídeo aqui no canal falando sobre a empresa também. Não é um ativo que a gente acha muito interessante, porque ela vem naquele processo de reestruturação que não termina nunca. E já é um segmento complicado de construção, então tem empresas mais interessantes para se olhar, especialmente para o longo prazo. Já a BR Partners é um ativo que a gente gosta, que é quase 12% na semana, basicamente porque a empresa fez uma oferta de ações, captou em torno de 214 milhões de reais, mas ela saiu com um preço quase 8% abaixo do que estava sendo negociado no mercado. A gente sabe que esses processos de emissão de ações, eles trazem essa pressão para baixo normalmente nos preços. A Oi, né, que colocou a Vital em garantia de um empréstimo. A Oi é o que a gente comenta, né, pessoal? Ativos que estão em recuperação judicial, a gente evita ao máximo por longo prazo, né? Pode aparecer alguma oportunidade de curto prazo, mas no longo prazo não, porque é muito complexo, fica tudo muito engessado, né? Se tinha quanta expectativa da Oi, tudo acabou se frustrando, né? A empresa saiu de recuperação judicial, já voltou para recuperação judicial, então é um ativo que a gente não acha interessante. Outro, Casas Bahia, né, pessoal? Antiga Via Varejo aí, que mudou o nome, mas a queda continua, né? A gente também fez vídeo recente aqui no canal falando sobre a empresa, muita dívida de curto prazo, né? Isso inviabiliza pensar em crescimento nesse momento, uma situação bastante complicada ainda, fora que a empresa captou na última emissão de ações bem abaixo lá do que eles estavam esperando. Exetec, né, que é uma empresa boa aí de construção, caiu 6,5%, nada específico aqui negativo em relação ao Exetec. Azevedo e Travassos, que eu fiz vídeo na última semana falando sobre, também tem um vídeo falando sobre o Istupi e Azevedo e Travassos. Nós tivemos a entrada do Nelson Tanuri, adquirindo participação minoritária na empresa, sempre é polêmica, é polêmico, né, quando ele entra em alguma empresa, né, em alguns casos ele consegue fazer com que a empresa se volte a dar lucro, né, como foi o caso de PetroRio, outras ele não consegue, mas enfim, as ações subiram forte, quase mais de 35% na última semana. Americanas também, né, à medida que a empresa conseguiu entrar em acordo aí com o Bradesco sobre dívidas, né, isso tudo para acelerar essa questão do processo de recuperação judicial. Outra que subiu bem aqui foi um BDR, né, mas que tem ações, tem stocks, o código é SE lá fora da Stocks, que é a Sea Limited, que é a dona da Shopee, tá? Que é uma empresa bem interessante aí pelo mundo também. Sequoia, né, que assim como Casas Bahia, que tem uma situação complicada de endividamento, tem vídeo aqui no canal falando sobre Sequoia também, basicamente recuperação, nada novo, muito positivo, mas recuperação porque foi uma das empresas que mais caiu as ações aí nesse ano, e o IRB, que já tinha divulgado um bom resultado, né? A gente já comentou sobre IRB operacionalmente, os resultados estão vindo bons, o pior já ficou para trás, dificilmente vai precisar fazer uma nova emissão de ações. A gente tem que acompanhar como vai ser essa questão aí do El Niño, né, porque isso pode trazer alguns impactos negativos para a parte de resseguros. Fora isso, né, o cenário está mais positivo, mas muito cedo ainda para falar em lucros, dividendos, porque é uma empresa, grandes lucros ou dividendos, porque é uma empresa que ainda está em recuperação. Tá? Quero deixar para vocês, né, pessoal, aqui o último dia, para quem ainda não baixou, de uma small cap com forte potencial de curto prazo, e também o último dia do nosso cupom Independência, que dá até 30% de desconto na assinatura Capitalismo Completo. Né? Para quem ainda não conhece as nossas assinaturas, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas hoje a Capitalismo tem as melhores assinaturas do mercado aí pelos menores preços. Vindo aqui para os destaques de dividendos, né, pessoal, temos aqui Datacom, ou seja, para receber esses dividendos tem que dormir da Datacom para DataX. Né? Então, no caso aqui da Copel, a Datacom foi na sexta-feira, dia 29. Quem dormir com as ações do dia 29 para o dia 2 de outubro recebe dividendos. Wilson Sons no dia 4 e aqui no dia 23 foram anunciados na última semana dividendos de BMG e Tupi, que vai a Datacom no dia 25/10 aí 22 centavos. Né? E na última semana a gente já tinha comentado que a Copel deve aumentar o pagamento de dividendos à medida que ela deve vender mais ativos nos próximos trimestres. Né? A Copel é uma empresa que passou por esse processo recente aí de privatização. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, a WEG comprou negócios de motores elétricos industriais da Regal Corporation, né, por 400 milhões de dólares. Eles têm 10 fábricas em 7 países, incluídos Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Holanda e Canadá, e filiais comerciais em 11 países.
Já tem vídeo aqui no canal falando desses movimentos recentes da WEG, recentes, né, que fez a compra de mais um terreno lá no México, que fica em frente à maior planta da WEG, e a gente já comentou algumas vezes que a WEG tem um potencial gigantesco de crescimento nos Estados Unidos e que ela tem vantagens, né, por ter essas plantas na WEG, em função daqueles acordos que existem entre Estados Unidos e México, então ela tem vantagens tributárias com isso, e ela consegue tanto exportar isso, vender para os Estados Unidos, como consegue também se aproveitar aí do próprio mercado mexicano positivo para a WEG. BB Seguridade divulgou mais uma prévia operacional, mais uma boa prévia operacional, tivemos quase 11% de alta aqui de emissão de prêmios em julho, né, da parte de seguros em relação a julho de 2022. No segmento rural subiu 15% e na parte de previdência as contribuições subiram 14%. Caminho bom, né? Mesmo com essa tendência aí de queda de juros aqui no Brasil, a gente entende que o BB Seguridade vai conseguir compensar com um operacional mais forte, é um ativo que está barato, é um bom pagador de dividendos, né? E para quem quer mais detalhes, tem também outros vídeos aqui no canal falando sobre BB Seguridade. Jalles Machado anunciou na última semana a inauguração da primeira planta de biogás a partir de Vinhaça, em Goiás. Aqui ela faz parte de... Essa planta aqui foi em torno de 30 milhões que eles investiram, mas faz parte de um projeto maior de investimentos. Ela está localizada lá em Goianésia e já produzia, né, açúcar, etanol e energia elétrica a partir aí de cana-de-açúcar. Positivo, é um ativo barato também. Lembrando que Jalles Machado é muito forte com a parte de açúcar orgânico. A gente tem com todas essas questões do El Niño, que trazem muita pressão para a Índia, né, que inclusive estão fazendo uma série de restrições em relação à questão de exportação de açúcar, um cenário bastante positivo, e a vantagem do açúcar orgânico, ele não é ele não é tão comoditizado assim como é o açúcar normal, vamos dizer assim, o que acaba sendo positivo. É uma empresa que a gente gosta também, é um ativo barato, Jalles Machado. A Vale anunciou mais uma parceria, dessa vez com o Porto de Açu. Eles entraram com um acordo para avaliar a construção de um complexo industrial no Rio de Janeiro, focado na produção de minério de ferro de baixo teor de carbono, que é uma tendência para os próximos anos. Esse projeto aqui com uma capacidade potencial aí a partir de 2028 para a produção de 2,5 milhões de toneladas. O que a gente espera é que alguma empresa siderúrgica entre com a grana nesse projeto e que a Vale, né, consiga fazer essa venda, né, bastante positivo, né? A gente já comentou algumas vezes que prefere outras commodities, né, níquel, ferro cromo, né, até o próprio alumínio, do que não o minério, mas é inegável, né, que a Vale está bastante barata, e nós tivemos uma recuperação recente dos preços do minério que podem continuar ocorrendo aí nos próximos meses. E tivemos no final de semana agora, né, pessoal, uma notícia bem positiva aqui para a Petrobras, que recebeu autorização do IBAMA e vai iniciar em outubro a perfuração de 2 poços exploratórios em água profundas na bacia de Potiguar, né? E a bacia de Potiguar, pessoal, são águas marítimas do Rio Grande do Norte e do Ceará e fazem parte da margem equatorial brasileira, que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte e é visto aí como uma das grandes fronteiras mundiais de exploração em águas profundas e ultra profundas. Claro que isso aqui tudo é demorado, não é de uma hora para outra, né? Até porque agora que a Petrobras conseguiu a licença para explorar isso aqui, mas para o longo prazo tem um potencial fantástico, né? Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo mostrando, né, o movimento que a ExxonMobil fez na Guiné, né? A economia do país vai explodir em função que toda aquela região ali tem um potencial gigantesco para exploração de petróleo, tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês, então, aqui o nosso site, né, para quem quiser aproveitar as nossas assinaturas e também para quem quiser conhecer os resultados das nossas recomendações, tanto de longo prazo, né, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto com as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Quero conhecer a carteira de micro small caps da Capitalizo. É só clicar lá, tem um vídeo explicativo, tem um gráfico de desempenho, né? Vocês podem comparar, vocês vão ver que hoje a Capitalizo entrega os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e com o nosso ótimo atendimento. Qualquer dúvida
entrem em contato com a gente, pelo e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Quero desejar uma ótima semana e ótimos investimentos para todo mundo. Um grande abraço e até mais.